o jogo mais importante do Campeonato Brasileiro. Do Flamengo. Não, e do Palmeiras. Varmeiras ou Varmengo? E Varmengo. Ah, até o que chamam, Quem né? ganhou? Quem ganhou? Qual VAR ganhou? O Flamengo dos terraplanistas venceram a partida. Flamengo 3 contra 2 Palmeiras. Vamos contar a história desse jogo, que é o jogo mais importante até aqui do Campeonato Brasileiro, porque as equipes já começam a arrumar a uma reta final, faltando 10 rodadas. Vamos primeiro para a situação do jogo, situação do campeonato. O Flamengo vinha de uma sequência antes da data FIFA bem ruim, 5 jogos, apenas uma vitória, passou do Estudiantes do jeito que passou, não estava sendo o melhor Flamengo, teve a data FIFA, recuperou e vence muito bem um grande rival, que é o Botafogo, por 3-0, que dá uma autoestima para enfrentar o time do Palmeiras, que chega nesse momento como o time que pratica o melhor futebol do Brasil, pelo menos de um mês para cá. Se encontrou na dupla Flaco e Vitor Roque. É um Abel Ferreira que prova dia após dia. Não precisa, quer dizer, todo mundo meio que precisa se provar, né? E o Abel Ferreira vai fazendo isso dia após dia, recupera esse time do Palmeiras de um futebol que chegou a ser instável em dado momento da temporada e hoje é um dos melhores, se não o melhor do país. E era um confronto muito importante, porque o Palmeiras chega para essa partida com 3 pontos à frente da equipe rubro-negra. Caso vencesse, iria a 6 pontos de vantagem, e que na teoria são 2 jogos, mas na prática seriam 3 jogos de diferença, porque no primeiro critério de desempate, exatamente, diretor. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, e o Palmeiras chega para essa partida com 2 vitórias à frente, seriam 3 caso acabasse vencendo esse jogo, que realmente ficou pro lado do Flamengo. Esse era o contexto de antes do jogo, e agora vamos para o retrospecto. O Palmeiras não vence do Flamengo no Maracanã, em Brasileiros, desde o Campeonato Brasileiro de 2015, e não vence do Flamengo em Campeonatos Brasileiros, em qualquer que for o ambiente ou estádio, desde 2017. Você sabe quem foi o autor desses gols? 2017? É. Davidson. Ah, entendi. Davidson, o craque. Nem é o segundo take da gravação, não. Mas tudo bem. Primeiro ele falou Edmundo. Edmundo e Rivaldo. Eu pensei em 2007. Mas sim, foi o Davidson, o vascaíno Davidson, né? Foi o vascaíno Davidson, palmeirense um belo Davidson. Ator, jogador e vascaíno. É, e a torcida do Fortaleza chamou de palhaço. Tá certo. E quem não gosta de um palhaço? Verdade. Né? Fica aí. Eu às vezes não. Enfim, era a última vez que o Palmeiras... Foi a última vez que o Palmeiras venceu o Flamengo em Campeonatos Brasileiros em 2017. E é nesse clima, nesse retrospecto, que as duas equipes chegam para definir o campeonato. Se o Palmeiras vence, na minha opinião, o título já estava muito bem encaminhado, claro que com o jogo pela frente, mas muito bem encaminhado. E agora está realmente 100% aberto. Entre duas equipes, eu não vejo o Cruzeiro. O Cruzeiro está aí a 5 pontos das duas equipes, com um jogo a mais. Acho muito difícil, cabuloso, conseguir pegar essa vaga. Então, na minha opinião, são realmente os dois grandes concorrentes para o título de campeão brasileiro. Então agora vamos falar primeiro do jogo, e pra gente contar essa história do jogo, a gente tem que contar a história pelo lado, começando pelo lado rubro-negro da partida. O Flamengo não fez uma ótima partida, mas fez um grande jogo. É possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Foi um Flamengo que em dado momento jogou até abaixo, na minha opinião, não jogou bem em boa parte do jogo, principalmente no primeiro tempo. Mesmo assim, conseguiu fazer uma grande partida e abrir a distância no placar ainda no primeiro tempo. Os 15 minutos iniciais são de 15 minutos de um Palmeiras totalmente jogando futebol, praticando o esporte. São 15 ali, 10 minutos de um Palmeiras muito firme, na pressão alta, não deixando o Flamengo escapar, o Flamengo não conseguindo ter o controle, e a palavra para esse time do Felipe Luiz é controle. O Flamengo é um time que preza pelo controle, que prioriza um jogo de futebol que tenta diminuir um pouco o caos que é comum a qualquer partida de futebol. Esse é o papel do técnico, esse é o papel do Felipe Luiz, como ele vê futebol. E em muitos momentos falta volume. No melhor do Flamengo do Felipe Luiz, existe volume, existe eficiência. Nos momentos antes da data FIFA, realmente faltou algum volume, o que gerou preocupação para esse Flamengo que ia enfrentar o Palmeiras. E aí a gente vai entrar também no ponto de um dos heróis da partida, na minha opinião, o herói da partida, o personagem da partida, que é o Pedro. No último vídeo a gente falou um pouco dessa questão filosófica entre o controle e a qualidade técnica, entre a tática e a técnica, entre o esforço físico e o jogar futebol, e que o Felipe Luiz tinha que encontrar a interseção dos dois, e a interseção se chamaria Pedro.
o melhor Flamengo precisa do melhor Pedro, que foi escalado para essa partida. E depois de 10 minutos de um Palmeiras muito forte, um Palmeiras muito firme, é o momento que acontece. Apesar de não ter tido nenhuma grande chance de gol, acontecem alguns escanteios. Andreas Pereira na bola, inclusive Andreas Pereira, que era dúvida pro jogo, foi bastante vaiado. Não é à toa, né? Não é à toa. O cara simplesmente deu uma Libertadores pro Palmeiras jogando pelo Flamengo e depois ele vai pro Palmeiras. É loucura, Andreas Pereira, tá? Mas enfim, cobrou o escanteio e aí a gente tem a primeira polêmica quando se trata de arbitragem. A gente prefere falar de futebol do que falar de arbitragem, então vou passar disso, não vou começar a falar, não vou entrar naqueles termos de roubado, não sei o quê, mas eu tenho que falar desse lance. É um lance que o Jorginho vai com as duas mãos nas costas do Gustavo Gomes, que cabeceia a bola e pede bastante um pênalti. Na minha opinião, pênalti. Eu achei que foi pênalti pelo gesto técnico, ali tem elementos que se caracterizam pelo pênalti, duas mãos nas costas, tem ali um caráter de empurrão. Sim, pênalti. O que está aberto à interpretação, é a questão da intensidade. E aí, quando você cai na interpretação, você cai na subjetividade do jogo, na subjetividade do árbitro. A nossa arbitragem é ruim. A arbitragem do futebol brasileiro é ruim. Então, quando tem um lance de interpretação, geralmente, para eu não me estressar, eu passo pano, eu até entendo ele dar ou ele não dar. Mas eu acho que tem elementos para dar. O elemento para não dar seria a falta de intensidade, que o árbitro Wilton Pereira Sampaio acabou avaliando dessa forma. Mas, na minha opinião, Gabriel Franco, marcaria essa penalidade. E aí, por que o VAR não chamar? O VAR tem que chamar em erros claros e evidentes. E aí eu acho que concordo do VAR não chamar, apesar de que o grande problema aqui, na minha opinião, é a falta de critério. Porque lances iguais a esse já foram chamados pelo VAR, já foram dados em campo, e aí uma partida o VAR chama, na outra o VAR não chama, a gente não tem critério, a gente não sabe se o VAR é muito ou pouco intervencionista, se a arbitragem marca esse tipo de falta, se não marca, tá ao léu. E aí, por isso que a pressão da arbitragem que os times fazem acabam influenciando, querendo ou não, no rumo da arbitragem. Perfeito para falar dessa primeira polêmica, isso ali no começo do jogo, 9 minutos, e aí a gente vai ter que falar dos 10 minutos, uma grande jogada do Flamengo que não se encontrava na partida, Flamengo perdido, Flamengo numa rotação abaixo do Palmeiras, apesar de não ter sofrido nenhuma grande chance de gol. Uma jogada que tem nome e sobrenome, Felipe Luiz, mas que tem um craque que participa dela, e esse craque ora e é crente. Pedro fez uma grande jogada. Primeiro a gente tem que aqui começar elogiando o Rossi, que na minha opinião é o goleiro que melhor trabalha com os pés no Brasil. Impressionante o que o Rossi fez com saída de bola hoje. Foi loucura, desafogando, acertando o pivô do Pedro, botando nas costas quando o Bruno Henrique entrou mais pra frente, acertou tudo que tentou com a bola nos pés e dessa vez não foi diferente. Com um belo lançamento pro Pedro, que mata a bola, faz um pivô, e o pivô do Pedro é absurdo. Bruno Fux sofreu bastante com isso, ele foi um dos personagens negativos da partida, porque o Pedro foi muito bem em cima do zagueiro palmeirense, que vinha de uma boa sequência, até por isso conseguiu sua vaga no time. É um lance em que o Arrascaeta, pode prestar atenção, ele abre, realmente tem essa movimentação do Arrascaeta abrir, pro jogador do Palmeiras perseguir o Arrascaeta e deixar um buraco no meio do campo, que é onde o Pedro recebe a bola e o Arrascaeta passa pelo lado, o Pedro só ajeita pra ele, deixa o Arrascaeta cara a cara com o goleiro, e como é decisivo o Arrascaeta. A gente já falamos do Flamengo do Gabigol, já teve em certos momentos o Flamengo do Bruno Henrique, já teve até um Flamengo de Pedro, que era aquele Flamengo do Tite, Flamengo do Jorge Jesus, e agora a gente vê pela primeira vez, talvez, o Flamengo do Arrascaeta. Não que ele não fosse importante, mas agora ele é de fato o protagonista desse time, por longe o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Pega a artilharia do Brasileirão com esse gol, com 15 gols, ele é o único não centroavante na lista de artilheiros. É absurda a temporada que faz de Arrascaeta. E nesse jogo a gente fala que o Arrascaeta é mais um jogador de lances do que um jogador de jogo. A gente vê muitos momentos do Arrascaeta, mas nem sempre ele tá o tempo inteiro participando. Nessa partida foi diferente, o tempo inteiro participando, e quando ele recebeu essa bola do Pedro, só tirou do Carlos Miguel para abrir 1-0 num grande momento do Palmeiras na partida. E a gente vai para um mérito do time alviverde, que a gente sempre fala, é o nível de competição desse time. Com o mental do Palmeiras é muito difícil de ser derrubado. Mesmo sofrendo o gol, o Palmeiras continuou melhor na partida, não se desesperou, continuou fazendo o que vinha fazendo, o que vinha produzindo, continuou bem, até que outro lance capital, Vitor Roque cai em cima do tornozelo do Léo Ortiz. Léo Ortiz sente, tenta ficar em campo, fica aí por 1 minuto em campo, acaba sentindo, jogou a bola pra fora, e aí que vem a questão. Ele joga a bola pra fora aos 22 minutos
do primeiro tempo, pede para ser substituído, acaba saindo, ficando do lado de fora. A comissão do Flamengo se atrapalha, o médico demora para avisar pro Felipe Luiz que não ia dar para o Léo Ortiz permanecer em campo, o Danilo não estava pronto para entrar, e aí acaba não entrando nessa primeira paralisação. O Palmeiras tem a bola fica por 2 minutos e meio, quase 3 minutos viva, tendo o jogo, a bola vai para o domínio do Flamengo, a bola sai pela lateral de novo, o Flamengo ainda com a menos não faz a substituição, e aí era a cara do problema. Era a cara do problema. Tava assim, escrito que ia dar problema. A gente fala de um Flamengo muito bom, um Flamengo técnico, um Flamengo de qualidade, mas que falta ser vagabundo, falta a malícia do jogo. O Flamengo é muito o Felipe Luiz. É muito, Felipe, pro bem e pro mal. O mal é que, cara, time bonzinho, cara. Meu Deus do céu. Deixa jogar com a menos. Não reclama muito de arbitragem, apesar que esse jogo até tentou fazer algo diferente. O Jorginho, que a gente vai falar desse personagem também mais pra frente, tentou fazer algo diferente. Mas enfim, o Flamengo muitas vezes ingênuo, pra gente não falar outra palavra, ingênuo, ficou com a menos. E aí, no momento que o Palmeiras já era melhor na partida, aproveitou a superioridade numérica e fez o gol mais comum do futebol moderno, que é um cruzamento nas costas, lá no segundo pau, nas costas do último defensor. No caso, nas costas do Emerson Royal, eu nem critico tanto ele nesse lance. Foi uma falha? Foi, ele não acompanha bem o Vitor Roque, a bola nas costas dele. Mas tinha um jogador a menos, ele teve que cobrir uma posição do Léo Ortiz, então tava o cobertor curto, e aí quem passou frio foi realmente o Royal e o Vitor Roque fez o gol. O Tigrinho, que momento vive o Vitor Roque também. Ele, que é o terceiro artilheiro desse Campeonato Brasileiro, vai forte pela briga, são 13 gols. Vitor Roque empatando a partida. Momento muito ruim pro Flamengo, joga um balde de água fria nos rubro-negros. E o Palmeiras faz um primeiro tempo, esse é o resumo, um primeiro tempo melhor que o do Flamengo, de mais hegemonia. O Flamengo realmente só ali, nos 35 minutos, começa a melhorar. Entra o Danilo, finalmente, entrando aí no lugar do Léo Ortiz, que saiu machucado. E o Flamengo demora a se encontrar no próprio primeiro tempo em que o Palmeiras era muito bom. E aí, vem aqui, a gente criticou um pouquinho, falando do primeiro tempo abaixo do Flamengo, mas a gente tem que elogiar quantas vezes a gente não fala que falta um pouco de Palmeiras ao Flamengo, no quesito de se manter competitivo, no quesito de mesmo não no melhor momento, mesmo quando não tem o controle da partida, conseguir ser competitivo e conseguir dar a resposta. É isso que o Flamengo entrega. Primeiro a gente tem que valorizar o desarme, a interceptação do Danilo no Vitor Roque, tem pedido de falta pelo lado palmeirense, um lance ali complicado, um lance de jogo, que também na minha opinião o VAR chamar é demais, é lance interpretado ali na hora. A bola o Danilo recupera, ativa, se eu não me engano, já era, não lembro, ativa o jogador do Flamengo, agora me fugiu o nome de quem foi, e o Pedro tromba com o Bruno Fux fora do lance. Nada, aí não foi nada, o Bruno Fux cai aí numa atitude também ingênua de pedir uma falta, aí a bola chega no Pedro, o Bruno Fux está caído, tem um buraco nesse espaço que o Bruno Fux ele oferece pro artilheiro do Flamengo. O Pedro pega a bola, entra na área, e aí o Fux, numa tentativa de se recuperar, pisa no jogador do Flamengo e é pênalti. Pra mim não tem o que reclamar, a maior polêmica estaria ele na recuperação do Danilo, que foi muito bem no lance, foi muito bem no jogo. Danilo, achei uma grande partida dele depois da horrível atuação contra o Bahia, faz uma grande partida num grande jogo, e o Pedro arranja um pênalti que é cobrado por Jorginho, e ele é frio, é calculista, ele é o grande arquiteto do meio campo do Flamengo. Se eu falo que o meio campo é o coração do time, o Jorginho é o marca-passo, porque ele resolve a situação. E naquele típica cobrança que ele faz do pulinho, o Carlos Miguel tenta enganar ele, o Carlos Miguel finge que dá um passo pro lado, e aí o Jorginho não caiu na dele, desloca o goleiro do Palmeiras, ex-Corinthians, e faz 2-1, de novo no momento onde o Palmeiras estava bem na partida. E aí a gente tem um dos raros momentos de apagão do time do Palmeiras, que a gente sempre fala que é muito competitivo, e um dos momentos que a gente fala que o Flamengo tem que ter mais, e teve, que é sentir o cheiro de sangue. O 2-1 prejudica bastante o Palmeiras, dá um gás pro Flamengo, que consegue seu terceiro gol, e esse gol eu acho o mais importante. Se o primeiro gol é um gol do Felipe Luiz, no quesito de jogada trabalhada, uma jogada ensaiada do Arrascaeta, puxando, abrindo espaço no meio pro Pedro fazer a parede. Se o segundo gol é de uma interceptação do Danilo e de uma falha do Fux, o terceiro gol é de um Pedro pós-bronca de Felipe Luiz. A gente fala que o que falta pro Pedro encaixar nesse time que o Felipe Luiz quer dele é a marcação pós-perda, é o jogo sem bola, é correr atrás, é fazer o GPS que deu tanta polêmica, e esse gol é uma síntese do que o Felipe Luiz quer do Pedro e do que o Pedro pode entregar pro Flamengo. Ele marca a bola do jogador do Palmeiras, uma bola
que sentiu que estava uma bola meio morta, mas um domínio um pouco errado, uma bobeira da zaga do Palmeiras. O Pedro muito ligado, que partida defensivamente fez o Pedro, correu, fez partida de manual, ajudou no sem bola, ajudou criando espaço, se fez presente no jogo, uma partida impressionante, uma partida realmente de que faz merecer ao Pedro o título de talvez o melhor camisa 9 da América do Sul. Grande partida, ele faz a pressão, recupera a bola no campo de ataque do Flamengo, ela sobra para o Arrascaeta, e aí o Arrascaeta, que já tinha sido servido pelo Pedro, agora serve o artilheiro, camisa 9, e o Flamengo em 3 chegadas faz 3 gols, e o Pedro, se você dá meia chance de gol para ele, é muito difícil que não saia, que a bola não balance a rede. 3-1 de momento no último lance praticamente do primeiro tempo, 3-1 pro Flamengo. Intervalo, volta pro segundo tempo de um Palmeiras que fez o primeiro tempo de novo melhor que o Flamengo, inclusive com mais posse de bola do que a equipe rubro-negra, que é algo raro, o Flamengo costuma ter mais a bola, e um segundo tempo que aí eu acho que o Flamengo jogou melhor. Jogou melhor não no quesito de ter criado muitas chances de gols, muito volume, mas de saber exatamente o que precisava fazer para vencer. E isso o Flamengo soube desde o minuto 1. No minuto 1, o Flamengo entendeu qual que era o jogo. Estamos jogando pior que o Palmeiras tem mais a bola, tá marcando alto. Vamos do nosso jeito, vamos desafogar, aproveitar as costas de uma marcação alta. Assim foi no primeiro tempo e no segundo tempo, perfeito. O controle, que é a palavra que até faltou pro Flamengo um pouco no primeiro tempo, mas que é do Filipe Luís, aparece no segundo tempo. Então, finalmente, a gente pode dizer que o Flamengo aliou o controle com a qualidade técnica do Pedro. O controle, mas no segundo tempo, a qualidade do Pedro no tempo inteiro. Mas diga, também Editor. já tava 3-1, né? Mais fácil, né? Mas me diga, Editor, se o 2-0 é o placar mais perigoso do futebol, o que não é o 3-1? Pô, 3-1 depois da virada do jogo, o time já fez o gol, aí o Flamengo controlou. Palmeiras virou um 2-0 do São Paulo. Ah, mas o São Paulo... Enfim. São Paulo perdeu do Mirassol aí. Mas cara. o Mirassol tá ganhando de todo mundo. Inclusive, é o único time que tá invicto em casa, sabia dessa? O Mirassol ainda não perdeu jogando no Maião. Fica a informação. Enfim, mas o vídeo não é sobre o Mirassol. Vamos falar aqui do segundo tempo, que tem menos coisas pra gente falar. Foi o segundo tempo de mais controle. Lino, de novo, uma partida abaixo, com bola, sem bola. Quase que impecável, Lino, muito bem sem bola. Com bola, é claramente uma falta de confiança, claramente é um momento ruim por falta de confiança. Ele é jogador de futebol, então não existe a gente já jogar o Lino por ostracismo. Ele é muito bom jogador, muito bom, muita boa qualidade, mas sem confiança. E confiança no futebol às vezes é tudo. O Lino com bola não é bom. Não, com bola não foi bom. Não foi bem. Mas foi bem. Sem a bola... Perfeito. E o que é isso, jogar sem a bola? Jogar sem a bola é quando, inclusive, a maior parte do jogo, o jogador de futebol está sem a bola. É você marcar, é você correr pra trás, é você fechar espaço, fazer a pressão depois que perde a bola. Esse é se aparecer, oferecer, correr, buscar espaço. Esse é jogar sem bola. Isso o Lino fez quase que 100%. Muito importante para essa partida foi Lino de um lado e Luiz Araújo de outro. Se dedicaram muito nesse sem bola. O time inteiro do Flamengo, Arrascaeta, Pedro, como a gente falou também, mas são 2 pontos importantes, os pontas do Flamengo. Depois entra o Carrascal, faz muita boa... Cara, o Carrascal, ele tá se mostrando um craquinho, tá? Craquinho. Carrascal jogando muita bola, criou 2 grandes chances de gol ali, uma sofreu a falta, outra ele tentou um passe mais longo que deu certo, se eu não me engano foi pro Bruno Henrique. Enfim, um bom jogo do Carrascal, que vem entrando muito bem, pedindo vaga já no time titular. O Lino, já falei, não é caso da gente jogar ele no lixo, é o momento de falta de confiança, precisa de uma partida para retomar a confiança daquele Lino que chegou no Flamengo, porque eu cravo, ele é sim bom jogador e vai sim dar frutos ao Flamengo, por mais que não esteja na sua melhor fase. E se pegar um banco, eu também não reclamo não com o Filipe Luís, acho justo, mas Filipe Luís, pelo que o Lino entrega sem bola, acho importante a presença dele. Falar do Jorginho, principalmente no segundo tempo, no primeiro também, que cara com qualidade, impossível pressionar, pô, impossível pressionar o Jorginho, sempre acha uma válvula de escape, ele sempre ou ali no jogo de corpo, ou num passe rápido, no famoso passe firme europeu, ele já tira a bola da zona de pressão, ele é diferente, o Jorginho é diferente, fez isso o jogo inteiro, no segundo tempo, orquestrou realmente a partida, o tempo inteiro acertando o passe, o tempo inteiro tirando a bola da zona de pressão, quando o jogo estava acelerado demais, cadenciava. Quando o jogo precisava acelerar, acelerava. O ritmista dessa equipe, realmente um jogador de uma classe mundial. Como é bonito ver Jorginho jogar um recital de bola. Diga, Editor. Uma curiosidade? Fala. Se não me engano, Diga. o Flamengo é o primeiro time do Brasil que o Jorginho joga profissionalmente. Isso é verdade. Verdade. Logo cedo foi pra Itália. Tá bem, hein, diretor? E o Jorginho, você quer saber uma curiosidade?
O nome dele não é Jorginho, é Jorge. Jorginho é apelido. É mesmo? É apelido. Cara, assim como o Ronaldinho, entendeu? Ronaldinho. É Ronaldo. É. Juninho. Júnior. Júnior. Nem é Júnior, né? É outro nome, provavelmente, que caiu em Porque não Júnior. tem como ser Júnior, né? Até porque se você é Júnior, já falou aí, Marcelo Beckler, né? Já, e Fred Caldeira, não tem como o cara ser só Júnior. Júnior de quê? Quem é Isso. Júnior? Pô, então o Jorginho, Jorge. É, fica aí, a curiosidade, enfim. Abrindo esse parênteses muito louco para falar do Jorginho. Craque, craque, craque. E não só jogando bola, ele fez o que a torcida muito pede também, que é brigar pela última bola. Ele peitou o jogador, ele foi lá, falou com a arbitragem, ganhou tempo quando tinha que ganhar. Ele fez tudo, fez tudo. Uma partida assim de Flamengo, de Flamengo. Cara, palmas aqui pro Jorginho, muito diferente. Outro que a gente vai falar do Flamengo que é muito diferente é o Alexandre, uma força física muito colossal, colossal. E ele também, defensivamente, pouco falha, dá sequência em todo lance. Enfim, são jogadores que a gente tinha que aqui elogiar. Já falamos do Danilo e foi um Flamengo que manteve o controle. No lado do Palmeiras, já falamos muito de um ótimo primeiro tempo do Palmeiras. Vitor Roque sempre perigoso, marcou mais um gol. Falamos também da artilharia dele. Queria destacar o Maurício, que não fez as melhores das suas partidas, mas mesmo assim é um jogador que eu gosto muito. Acho ele diferente, acho ele dar uma rotação. Felipe Anderson vem jogando muita bola, por mais que não tenha feito sua melhor partida, teve uma grande chance de gol, uma bola que veio da direita pra ele limpou, acabou batendo por cima do gol. E falar também no jogo do Gustavo Gomes. E aí agora a gente vai entrar na reta final da partida, o jogo já mais decidido, com o Flamengo já com mais controle, finalmente conseguindo ter pra si o seu futebol que precisava naquele momento, que era não perder bola, que era não sofrer riscos. O Gustavo Gomes, que fez uma partida colossal, a partida do Gustavo Gomes é gigante. E aí tem um acerto tático que o Abel Ferreira faz, mas na minha opinião um pouco tarde, porém faz, que é no segundo tempo inverter a marcação do Gustavo Gomes pegar o Pedro e não o Fux pegar o Pedro. O Gustavo Gomes tem uma força física muito descomunal também, ganha todas as bolas aéreas e para recompensar um excelente jogo do zagueiro paraguaio, foi lá e foi recompensado com gol. O chute cruzado do Palmeiras, o Rossi faz a defesa. Numa bobeada do Flamengo, o Royal, que vinha fazendo um jogo bem correto, também deu uma desligadinha, já entrando na reta final, isso já nos acréscimos do segundo tempo. Uma desligada, chute cruzado do Palmeiras, Rossi faz a defesa e o Gustavo Gomes, como um centroavante, bota pra dentro de qualquer jeito. Que partida, que jogador é Gustavo Gomes. Enfim, fazendo o resumo, foi esse. No gol que saiu nos acréscimos não serviu de muita coisa, porque realmente já estava no finzinho, depois teve mais 40 segundos de partida que realmente não teve nada. E vitória do Flamengo, 3-2. Queria destacar o ótimo primeiro tempo do Palmeiras, ótimo primeiro tempo, mesmo saindo por 3-1. É o que a gente fala, o futebol, por mais que exija o estudo, a tática, por melhor que você jogue, tem um diferencial que é o detalhe. E às vezes o detalhe tá no lance, num Fux caindo no chão, tá num pênalti dado ou não dado, está realmente numa falha de marcação. E o Flamengo se aproveitou muito bem dos detalhes. O Flamengo criou os detalhes para si, isso tem muito mérito. Aproveitou no primeiro tempo e no segundo fez o jogo que devia fazer. O Flamengo fez um jogo que se pedia do que faltava para ele e que tinha demais do Palmeiras. A diferença entre o Flamengo e o Palmeiras, essa diferença o Flamengo tomou para si e fez esse jogo que precisava fazer em todos os momentos. E o Palmeiras faltou ser mais efetivo, faltou no momento chave fazer um diferencial, faltou não falhar no momento crucial. Falando de falhas, o Andreas escorregou, diretor. Tá certo. Na cobrança de falta. Mas não ia dar nada. A gente sabe que escorregões do Andreas costumam punir. É verdade. Será que ele entregou o campeonato pro Flamengo? Não foi o Nessa caso. falta? Não foi o caso. Não foi culpa dele. Jogaço do Pedro, jogaço de bola. Flamengo tá vivo na competição. Agora é o campeonato mais aberto que nunca. São 10 rodadas para trocação. Quem tropeçar mais vai perder o campeonato. Quem tropeçar menos, né? Quem não escorregar vai acabar Que coisa, hein? vencendo. Algum deles vai enfrentar o Mirassol no Maião? Os dois. Ei. Os dois. Fica aí. Será que o Mirassol Pode resolver o campeonato. vai decidir o campeonato? Pode decidir o campeonato. Mas tem outro que pode decidir. Sabe qual que é o jogo dos próximos do Palmeiras aí? Não. Vai pegar o Cruzeiro. E o Flamengo joga com o Cruzeiro? Mas quem que... Não, já jogou. Mas quem que é o atacante do Cruzeiro? Com o Caio Jorge aí punido e tal. Gabigol. É.
o Gabigol pode dar o campeonato pro Flamengo. Pode. Imagina se uma deles escorrega e o Gabigol faz um gol. E os dois perdem pro Mirassol do E Maião. os dois pedem pro Mirassol no Maior e o Mirassol é campeão brasileiro. Enfim, vai ficar entre os dois. É isso. Muito obrigado. Esse aqui é o resumo da partida aqui, do que aconteceu. Um resumo completinho aí, pra você ficar inteirado. Fato é, Flamengo vence e deixa o campeonato aberto com show de Pedro e de Arrascaeta. Flamengo 3, Palmeiras 2.